Vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, começando da nossa cabeça, do couro cabeludo, relaxando a testa, os olhos, as bochechas, o maxilar, relaxando o pescoço, os ombros, o nosso tronco, os nossos braços, o nosso quadril, as nossas coxas, as nossas pernas no todo, os nossos pés, sentindo uma leveza, uma tranquilidade, sentindo o coração bater pausadamente. Vamos deixando todas as atribulações do dia, o cansaço, tudo aquilo que deu errado, os nossos sentimentos de tristeza, e vamos substituir por muita luz, muitas cores, alegria, e assim vamos cumprimentando o nosso anjo guardião, esse amigo que está ao nosso lado sempre. Vamos dar um abraço de coração com coração. Vamos cumprimentando os guardiões e pedindo que adentrem com suas tochas fluídicas, fazendo uma varredura em todo o nosso lar. Teto, chão, parede, debaixo dos móveis, dentro dos guarda-roupas. A luz chega onde há escuridão. Cumprimentamos também as equipes que adentram de baianos, baianas, ciganos, ciganas, boiadeiros. Eles adentram com muitas ervas, com muita dança, roupas coloridas, trazendo mais alegria para o nosso lar. E completando a limpeza e higienização. O local onde estamos é reforçado a segurança. Na porta do nosso lar, pedimos às equipes dos veludos para que possam fazer um cordão fluídico, impedindo que irmãos menos esclarecidos possam tentar atrapalhar o evangelho da noite de hoje. E assim, cumprimentamos a egrégora do pingo de luz. Cumprimentamos Ruiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar, José, a Maria do Rosário, Sete Flechas, Rosário, o Lua. Cumprimentamos todos os mentores e médicos do Hospital Santa Cruz e agradecemos a oportunidade de mais um dia estarmos juntos.
E assim, um pouco mais tranquilos, cumprimentamos as fraternidades. Fraternidades dos discípulos de Jesus, das irmãs de Maria, dos humildes, dos samaritanos e todas as outras que trabalham para cuidar dos encarnados e desencarnados, de todas as moradas do Pai. E assim dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, chegamos até Ismael, esse anjo preposto por Jesus, que cuida do nosso país, do nosso Brasil. Ismael trabalha para que em todos os lares o Evangelho de Jesus seja conhecido. Juntos a Ismael, chegamos até Maria, essa mãe de amor, essa mãe que coloca cada um de nós em seu colo, que nos aconchega, nos protege, nos dá força, fé. E a essa mãe querida, pedimos que nos acompanhe até seu filho Jesus. Jesus, que nos ensinou e nos ensina sempre como caminhar no planeta azul. Seus ensinamentos estão dentro de nosso coração e de nossa mente. Que nós possamos dia a dia colocá-los em prática. E pedimos que nos acompanhe nessa caminhada até o Pai, a fonte criadora, aquele que conhece cada um de seus filhos, sabe de suas limitações, conhece o seu coração. E a Ti, Pai, agradecemos tudo que temos, tudo que somos, todas as nossas conquistas, todos os nossos obstáculos, porque crescemos e aprendemos com eles. E a Ti, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite para falarmos dos ensinamentos de Jesus. E a Ti entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E iniciando esse evangelho de amor e de luz, nós vamos ao capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Número 1. Não se turbe seu coração. Se crê em Deus, crê também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já lhes teria dito, pois vou para lhes preparar o lugar. E depois que eu tiver ido e que lhes tiver preparado o lugar, voltarei e os levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejam também vocês. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3.
diferentes estados da alma na vida errante. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas adequadas ao seu estado de aperfeiçoamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem também referir-se ao estado feliz ou infeliz do espírito na vida errante, conforme estiver mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tem, variam ao infinito, enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de resplandecente claridade e do sublime espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido aqueles que amam, desfruta as delícias de uma vida feliz e indivisível. Lá também, portanto, há muitas moradas, embora não estejam circunscritas nem localizadas. E aí, o que achamos desses diferentes estados da vida errante? Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós estamos passando, né, por isso agora. Todo mundo está pensando nessas moradas, né? Para onde que eu vou? Que nem na semana passada o Sérgio falou do planeta Chupão, né, que é o absinto, onde muitos vão ser levados. Mas tem tantos outros. E aí? Eu vou para onde? Eu vou ficar na Terra? Eu vou para um planeta mais atrasado do que a Terra? Eu vou para um planeta um pouquinho mais adiantado que a Terra? Como que eu tô? Eu continuo apegado às minhas coisas ainda algumas materiais? coisas sim. Ainda em algumas coisas sim. Se Jesus batesse na sua porta e falasse, Solange, deixa-me entrar. Aí você fala, claro, mestre. Aí ele fala assim, vem, me segue, larga tudo. Uma vez eu já falei isso, né, para o Sérgio, que se realmente fosse ele, que se fosse Jesus, eu acho que eu seguiria assim e largaria tudo. Mas eu sozinha largar tudo, eu por mim ainda me prendo. Mas se ele aparecesse para mim, eu iria. Acho que eu iria sim, não hesitaria. Ainda algumas São coisas ainda coisas, me né? pegam. E aí, se ele aparecesse? Jesus na nossa frente. E aí? Eu já me policiei muito em relação a compras de roupas, de sapatos, essas coisas assim. Já evito ao máximo de sair e comprar. Eu tenho tanta coisa, até estava falando para a Ana Cláudia outro dia, faz tempo que eu não vou fazer compra. A gente tem muita coisa guardada em casa, eu nem dou conta de usar o que eu tenho. Para que a gente precisa de mais? Tem que se desfazer, desapegar. Mas não é tão simples assim, né? Porque você lembra, lá na época dele, quando o filho do Zebedeu, né? Acho que foi o filho de Zebedeu. Não lembro de quem, filho de quem que era. Que falou de Jesus, vou te seguir. Ele falou assim, vai lá e larga tudo. E aí ele, largar tudo? Ele hesitou também, né? Eu acho que o tudo aí... Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu acho que Boa noite. são as pessoas também, né? Eu largar Também. tudo é o material e é o
as pessoas que você ama, as pessoas que você, né? Eu acho que essa é a. Eu não acho que é para largar as pessoas que ama, porque senão ele não diria sobre a responsabilidade filial, né? Você deve amar pai e mãe, né? Eu, eu, eu não sei, o meu pensamento com relação a isso, Jesus, ele falou, quando ele fala largar tudo, é você se desapegar. Não significa que você vai pegar suas coisas e dar para alguém, não é isso. Mas significa que você não vai ter mais apego àquilo, né? Porque as coisas materiais, elas são necessárias no nosso mundo, né? Para podermos viver, para podermos estudar. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa dos bens materiais, né? Mas até quanto ela é a essência da nossa vida e até quanto ela faz parte. Na É o, realidade, o que Jesus estava querendo dizer é: não viva pelo material, mas utilize, né? é o grau de importância que a gente vai dar É, no material na nossa vida. O que que a gente vai priorizar? É isso. Eu isso acho aí. que é por aí, né? Mas aí o que Jesus fez lá com o filho de alguém aí? Ele falou assim: larga tudo e me segue. O que ele falou? Na realidade, Jesus não queria que o cara largasse tudo, talvez. Na realidade, ele fez com que o cara pensasse: eu estou preparado para me desapegar? Como também numa outra passagem, ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são os meus pais? Quem É. são meus irmãos? Que ele traz a reflexão: todos nós somos irmãos. Agora, quando você fala, né, agora vamos falar da gente. A gente está preparado para largar tudo Tudo. e seguir Jesus? Quantas vezes já não aconteceu que a gente já sabe qual que é o caminho de Jesus, ou seja, seguir Jesus, e a gente não faz aquilo? É nisso que ele está falando, entendeu? Não é os bens materiais, é simplesmente para ver o extremo de uma coisa, né? Mas nós estamos preparados para deixar quem nós somos e sermos alguma coisa diferente que Jesus nos explicou? Eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer, né? No final das contas, quando a gente estiver no planeta de regeneração, a nossa resposta vai ser sim, sem pestanejar, né? Não, tá tudo certo. Já tô com a mala aqui pronta. Já coloquei uma roupinha, uma sandalinha Larga tudo. e vou. Vai com a roupa do corpo. Tá bom, só vou pegar uma sandalinha ali e já Não, vou. a roupa do corpo. São Francisco largou tudo, né? São Francisco Tudinho. largou tudo, Mas a gente precisa. tudo, tudo. A gente está pensando muito nas coisas materiais. É A gente tá, o Jesus estava querendo falar. Jesus falou das coisas materiais que era o apego que o povo daquela época tinha. Mas ele quer falar o seguinte: larga o que você é, deixa o homem velho. Deixa surgir esse homem que sente, que vai te fortalecer, que vai me sentir, que vai sentir a terra. Enquanto estivermos no homem velho, a gente não vai sentir isso. A gente ainda vai estar no olho por olho, no dente por dente. A gente vai aceitar muitas vezes os desafios. Então vamos lá. A gente vai dar o troco. E a partir do momento que a gente se transforma, a gente não precisa de mais nada disso. Não. Sabe, eu acho que o pensamento que a gente tem que ter agora com relação a esse texto, eu realmente estou me dedicando a seguir Jesus? Eu estou largando o que eu era ou o que eu sou para ser diferente? E assim, nós estamos aprendendo, estudando vários livros, né? Nós estamos estudando aqui agora 4 livros ao mesmo tempo, né? O Valério, o Aqui e Agora, o Evangelho e o outro lá que é Força espiritual. Força Espiritual. Estamos estudando 4 livros de uma vez só, né? Ensinamentos de diversos, afetando diversas características nossas, né?
O que nós estamos fazendo com esse ensinamento? Será que ele está causando a transformação que ele queria na gente? Nós estamos deixando as nossas coisas e seguindo Jesus? Eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Eu tenho certeza que todo mundo está buscando isso, tá? Todo mundo está buscando isso. Porque senão não estaria nesse grupo. Concordam comigo? Porque então esses ensinamentos estão chamando a atenção da gente. Agora, com que intensidade eu estou buscando a autotransformação? Acho que essa é a pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo e responder para si mesmo. Não tem certo e errado nessa resposta. Não tem certo e errado, porque cada um vai caminhar na velocidade que se sentir melhor caminhando. Porque a transformação vai depender do nível de conhecimento que a pessoa tem, vai depender da maturidade que a pessoa tem com relação a cada um dos assuntos que a gente vê. E quando a gente fala maturidade, gente, não estou dizendo que a gente é imaturo, não é isso, né? São todos imaturos, tudo moleque. Não, não é isso. É porque a gente às vezes é maduro em determinadas coisas e em outras não. Então, para a gente fazer a transformação que a gente está pedindo para a gente mesmo, que a gente quer para nós mesmos, eu estou maduro naquele aspecto? O que eu preciso fazer para amadurecer? É isso que a gente precisa refletir para poder entender essa página, né? Não sei, foi isso que eu compreendi. Acho que a Juliana ia falar, eu não deixei ela falar. Falei, não deixei ela falar. Não, eu falei que depende do que a gente valoriza, o que a gente vai priorizar. Se é o espiritual, o material, tem que ter o equilíbrio, porque a gente está aqui no planeta Terra, mas a opção é nossa, cada um vai caminhar conforme o seu livre-arbítrio. Então, esse peso, não digo peso tão pesado, mas assim, esse equilíbrio é que a gente vai ter que encontrar. E às vezes você vai estar numa fase que você vai pegar o material e às vezes você vai estar no espiritual. Exato. E tá tudo Depende certo. muito. O que eu vejo é o seguinte, pelas conversas que a gente vem tendo, né, cada um colocando o seu depoimento, o seu pensamento, o que eu vejo é que hoje, não vou falar preocupação, eu vou falar a ocupação que a gente se faz no sentido de orar e vigiar, perceber as nossas atitudes, pensar nas nossas reações, buscar uma postura diferente, isso faz parte da vida de todos aqui. Isso a gente consegue perceber naquilo que a gente vai falando, sabe? A gente consegue isso traz felicidade para a gente, né? Porque como já diz, não sei quem que disse aí, que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para a renovação. Ele não fala pela mudança que conquistou, é pelo esforço, né? E eu vejo que todos estão se esforçando para tentar essa renovação. Isso. Se ela vai conseguir ou não, já é uma outra parte do capítulo. E já estão conseguindo, né? Então estamos conseguindo todos a transformação. É que talvez as pessoas queiram uma transformação total, mas essa transformação total não termina, né? Vai ser aos poucos. É uma transformação que é devagar, sabe? Porque toda transformação que é muito rápida, ela não é transformação, é controle, né? Não é verdade? Agora tô aqui, ó, me transformei, né? Eu não perco mais a paciência. Aí começa a apertar e perde a paciência. Então, quer dizer, a transformação não veio, está no controle ainda, né? Ela veio, mas foi um passo pequenininho que se deu. É assim que eu vejo. Na hora da pressão, volta tudo, né? Volta. Volta controle, volta... Não, perde o controle. Né? Assim, não volta a querer controlar, volta a querer tudo, né? Porque é só assim que se sente seguro. Volta a se sentir seguro, é isso aí. Por que volta tão facilmente?
porque dessa forma eu conheço, eu me sinto seguro. Na hora que você volta a controlar tudo, significa que está com medo de perder, né? E a gente tem controle de alguma coisa? Nenhum. Mas dentro da nossa vida. A gente pensa que Nenhum. tem. A gente pensa que tem. A gente se É, engana. a gente se engana muito facilmente, né? Vocês estão Uhum. falando, eu estou pensando aqui, né? Eu estava quebrando a cabeça esses dias para solucionar uma questão financeira e, e aí hoje eu tomei a decisão. Eu tinha a decisão na minha mão, né? Só que o apego, o que eu planejei fazer daqui a uns 10 anos, da minha aposentadoria, papapá, o investimento que eu estava fazendo, tá, 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 tá. A gente planeja, né? Várias coisas lá. A gente não planeja para agora, né? A gente planeja lá para o futuro. Aí eu falei, não, eu vou ter que decidir isso hoje. Então, tinha que pagar a dívida, e aí eu tive que abrir mão de um investimento. Não tá ali. Eu falei, eu vou precisar. Eu estava fazendo esse investimento uma coisa futura, mas o que era o futuro não está acontecendo agora. Aí eu ficava assim, Renata, conversa com o seu anjo guardião. O que adianta você ter um valor guardado e a dívida no presente? Aí eu peguei a parte do investimento, resgatei, quitei a dívida e tal. Está solucionado o problema? Tá. Mas eu fico me questionando o incômodo que isso me deu, sabe? Quando vocês estão falando do apego, aí eu falei, nossa, eu não tinha percebido isso em mim. O apego à matéria, o apego ao que eu projetei lá para frente, o plano que eu fiz para um futuro, né? Mas não é minha necessidade agora, eu não tenho que ser responsável por mim, pela minha vida e fazer o que é o certo. Qual é o certo? Pagar a conta? E por que incomodou tanto abrir mão de algo que eu planejei, que não saiu conforme a minha ideia, né, o meu desejo, né? E aí eu comecei a me questionar, né? Que tipo de apego é esse? Que tipo de incômodo é esse? E é bem desconfortável se sentir assim, sabe? Tá solucionado, eu não consigo ficar plenamente satisfeita com a solução, porque eu estou com uma frustração lá da frente, né? Do que eu queria lá da frente. Aí eu não tenho controle lá da frente. E sofre, né? A pergunta é, o Sim. que você tinha investido era seu? Era o meu. Não, não era. Você tinha Ah, dívida. sim, exatamente, verdade, eu tinha pensado nisso. É. Exatamente. Mas não é fácil a gente pensar, a gente ter esse tipo de raciocínio, porque novamente o apego, né, à matéria, né? Aí de repente a Sim. gente desencarna, tudo isso fica para as traças, né? É, e aí eu fiquei pensando assim, a minha ideia, quando eu fiz, era o quê? Algo lá para frente, quando você vai se aposentar, tá, tá, tá. Mas o problema está agora. Ele precisa de uma solução agora, e a solução está na minha mão, estava na minha mão e eu usei disso, né? E aí a frustração é porque não aconteceu como eu tinha planejado. E aí é o apego, né? É o apego bem forte mesmo que a gente vai ter que se trabalhando, né? Mas Bastante. é Sim. legal. É legal no sentido assim, eu estou falando de você ter, né, ter que abrir mão do seu investimento. Ver reconhecer tudo isso. Ó, Sim, Reconhecer que passou por isso, reconhecer que tomou uma boa decisão, né? Reconhecer que eu sempre pensei assim, né? que teve uma solução ética. Solução ética, é isso aí. Eu Uma- sempre, eu sempre pensei assim, o que eu conquistei até hoje, eu posso conquistar de novo, porque eu tenho força de trabalho, eu tenho tudo, né? Então, é isso. E às vezes a gente fica se apegando a coisas que, quando a gente vai ver, se a gente obtém, a gente vai ser infeliz por ter obtido. sim.
porque aquilo que a gente fez para obter aquilo causa desgosto para a gente, né? Então, muita gente passa por cima do outro para ter alguma coisa, né? Só que quando essa pessoa já tem uma índole dentro dela, ela fala assim, puxa, eu não devia ter feito. Aquilo vai ficar remoendo na cabeça da pessoa pro resto da vida, né? Que nem assim, quem assistiu a Mônica desse final de semana, a Mônica, ela é vidente, né? É clara e vidente. E ela desenhou a psicosfera. Então tá lá, a Terra, e a psicosfera totalmente repleta, né? Todinha, não tá faltando nem um pedaço. Mas repleta do quê? De energia negativa. De como se fossem. Pode abrir, Solange. Espinhos e pedra, né? Em volta. Espinhos e pedras. Em torninho, em toda a Terra. Então, assim, é isso que nós sentimos muitas vezes. Na hora que fazemos o bem, na hora que temos uma reação ética, a gente não vai receber aquele alívio, mas a gente vai receber os espinhos e as pedras, porque essa é a psicosfera da Terra. E aí a única coisa que vai nos confortar é saber que estamos agindo com ética. É lembrar de Jesus. É isso aí. E falar assim, eu estou te seguindo, eu estou aqui contigo, obrigada, eu consegui. E eu vou ficar boa, e eu vou trabalhar, e com o tempo eu recupero tudo isso daí. Vamos mudar de livro, então? Deixa eu só fazer um fechamento. Tá bom. Que esse nosso evangelho, onde trouxe muitas reflexões, possa nos iluminar durante toda a semana, com muita paz, com muito equilíbrio, com muito fortalecimento, o nosso lar sendo abençoado e a cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia, de José Carlos de Luca. Reconectando a essência amorosa. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim. Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Carlos Jung. Carl Jung. Jung. Muito bom. O sentimento de amor ao próximo passa necessariamente pelo amor que precisamos ter por nós mesmos. Não podemos esquecer que somos o próximo mais próximo de nós mesmos, e é muito difícil, se não impossível, dar ao outro o que não temos para nós. Amar-se não é endeusar-se, não é ser egoísta. Ao contrário, é aceitar-se nas suas fragilidades, estimulando-se a fazer o melhor por si. Porque, segundo Jung, psiquiatra suíço, em mim mora também um miserável, um mendigo, um doente, um rejeitado, um carente, às vezes até o meu maior inimigo, crítico e caluniador, e todos eles, todos, precisam da esmola da minha bondade. Somos, ao mesmo tempo, o ser que ama e o ser que precisa ser amado. Da mesma forma que nos relacionamos com outros, também mantemos uma relação conosco, que pode ser saudável ou adoecida, a depender se cultivamos apreço ou aversão por nós mesmos. Quando deixamos de nos amar, seja porque passamos por alguma experiência na qual não nos sentimos amados e acabamos julgando que somos indignos de receber amor, seja porque não aceitamos que ninguém poderá nos amar ilimitadamente, o medo e a insegurança passam a nos dominar.
E para sobreviver, criamos uma espécie de armadura defensiva, que fica tentando compensar nosso sentimento de menos-valia, e passamos a cobrar amor de todo mundo, o amor que não sentimos por nós mesmos. Ao nos desconectarmos da nossa essência amorosa, o ego exacerba e senta-se no trono do comando da nossa vida. Desse mecanismo resultam o orgulho, o narcisismo, o egoísmo, o vitimismo, a dependência emocional do outro, a necessidade de ser outra pessoa, diferente do que realmente somos, e isso acarreta uma desconexão com a nossa essência divina, originando muito sofrimento, vícios e doenças. E tudo isso porque, no fundo, não nos sentimos amados, o que nos desestrutura emocionalmente. A violência, por exemplo, pode ser sintonia de alguém que se sente ferido por dentro. A inveja pode ser o sinal de quem não acredita em suas próprias capacidades. O ciúme pode ser a expressão do medo de não ser amado. O orgulho é a defesa de que o ego se vale para compensar o sentimento de inferioridade. O narcisista precisa se admirar tanto e tanto, chamar a atenção de todos para ele, porque na raiz de tudo não consegue ter um bom olhar sobre ele próprio. E todos esses exemplos são apenas sintomas de uma doença básica, falta de amor por si mesmo. Ouso afirmar que ninguém é egoísta ou orgulhoso porque quer, porque é uma pessoa má, mas sim porque deixou de se amar. E por que temos essa dificuldade? Primeiro, porque, em regra, exigimos ser amados incondicionalmente. Mas o fato é que ninguém está em condições de nos amar nesse nível, exceto Deus. E quando não somos amados segundo as nossas utópicas expectativas, sentimos algum nível de rejeição e ativamos o mecanismo do ego, que passa a exigir cada vez mais do mundo a consideração que não dá a si mesmo. Em segundo lugar, outra dificuldade consiste numa falha de compreensão sobre o significado do amor, pois julgamos que só pode ser amada a pessoa perfeita, aí englobada a perfeita beleza física, emocional e espiritual. E nesse concurso de belezas, ninguém estará no topo, pois todos nós, como seres humanos, somos ao mesmo tempo construídos de luz e sombra, virtudes e imperfeições, inteligência e ignorância, força e fraqueza, acertos e erros, possibilidades e limites. Quando olho para a história de Jesus e vejo como ele amou as imperfeições, começo a descobrir que o amor não é apenas admiração pelas belezas do outro, mas também o olhar de aceitação, compreensão e reconhecimento de quem é o outro. É esse olhar que está nos faltando, sobretudo quando estamos diante do espelho. Minha mãe também me ensinou isso, quando eu, adolescente, tinha minhas diferenças com meu pai. Ela sempre me fazia ver meu pai por uma perspectiva mais ampla do que aquela pela qual eu o enxergava. Ela me falava da história de vida dele, das dores por que ele passou e também dos valores positivos que ele tinha. Minha mãe não fatiava meu pai em duas partes, a boa e a ruim. Ela ouvia por inteiro, lidava com ele como um todo, compreendia o difícil percurso da história dele, os motivos pelos quais ele não era afetuoso como eu queria. Ela conseguia ver beleza mesmo no meio daquilo em que outros poderiam ver alguma feiura. Hoje entendo que isso é amar. Acredito, portanto, que é esse amor que devemos ter também por nós mesmos. Não devemos esperar pela perfeição para que nos amemos. Comecemos desde logo a nos relacionar conosco de uma forma mais gentil, compreensiva e paciente com os nossos desacertos, enganos e limites, procurando atender às nossas necessidades, cuja satisfação costumamos delegar para os outros, e reconhecer
sem endeusamento à nossa própria beleza e valor. Importante também não ficarmos reféns de histórias do passado, nas quais não nos sentimos suficientemente amados. Nem sempre nossos pais ou responsáveis puderam nos dar todo o amor que gostaríamos. É que eles também não foram tão amados quanto esperavam. Aqui na Terra, quase todos nós carregamos uma certa sensação de não termos sido amados suficientemente. Precisamos, contudo, nos libertar disso, deixar de viver aprisionados a esse sentimento, porque, afinal de contas, todos já somos crescidinhos e nos cabe, pois, maternar a criança ferida que ainda chora dentro de nós. À medida que passarmos a nutrir afeto interior, nossas próprias carências diminuirão. Ficaremos mais em paz com nós mesmos, apreciaremos ser quem somos. Uma sensação de conforto interior irá nos envolver a ponto de gostarmos da nossa própria companhia. E assim, poderemos chegar ao nível de Jesus, ao nível que Jesus nos pediu, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Ofereço a você essa preciosa meditação de Luiz Rey, para ser lida e sentida sempre que possível, sobretudo quando estiver com um pensamento muito crítico sobre si mesmo. Eu me trato como alguém profundamente amado. Todos os tipos de ventos vêm e vão. Em todos eles, meu amor próprio é constante. Isso não é ser vaidoso ou convencido. Pessoas vaidosas ou convencidas nutrem por si mesmas muito ódio que fica encoberto por uma camada de eu sou melhor do que você. O amor próprio é apenas a apreciação do milagre de meu próprio ser. Quando realmente me amo, não posso me ferir e não posso ferir outra pessoa. Para mim, a resposta para obter a paz mundial é o amor incondicional. Ele começa com a autoaceitação e o amor próprio. Já não espero ser perfeito para me amar. Aceito-me exatamente como eu sou, aqui e agora. Muito bem. O que vocês acharam dessa página? Eu achei muito boa essa página. O que vocês acharam? Eu estou me lembrando do sábado do Veludo, que ele falou que ele se aceita como ele é. E eu estou agora assim também. Eu estou me aceitando também como eu sou. Eu já estou trabalhando o meu autoconhecimento e eu já sei alguns, reconheço alguns, a boa maioria dos meus defeitos. E é isso, eu não posso esperar a perfeição, já sei o que eu, assim, nesta vida, já sei o que eu errei, já reconheço a minha imaturidade, o que de ruim tinha em mim, que eu já cansei de falar isso para vocês, que eu sentia que eu tinha uma pedra no meu coração, e isso não me traz conforto algum dizer isso, porque isso, assim, é uma coisa horrível de saber como eu era tão ruim, mas eu já reconheço que eu estou me esforçando para modificar isso dentro de mim. E já noto essa sensação, porque o Ruiz tanto nos falava, que a era do sentir, a era do sentir, e eu não sentia nada. E de uns tempos para cá, eu sinto muito, muitas vezes me emociono, choro com mais facilidade, mudou, assim, totalmente a maneira com que eu era. Lógico que eu estou trabalhando para isso, mas eu reconheço, já reconheço essa modificação sim em mim. E também como o Veludo me aceita como sou. Eu sou isso, não é que eu sou Gabriela, eu nasci assim e morri assim, mas que eu já sei dos meus defeitos e estou trabalhando por eles. É. Eu achei legal essa primeira parte aqui, né? Você começa a ler e depois
a complementação dela começa, parece que é facada aqui lá na gente, né? Que eu me faça um mendigo que eu faça um mendigo sentar à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. Essa é a primeira parte. A segunda parte é: mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Caramba, a gente já falou várias vezes aqui que aquilo que a gente vê No errado no outro, o que a gente vê no outro está dentro de É o nós, espelho. né? Então, quando ele falou isso, eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? A gente fala tanto do outro, mas o outro está dentro de nós também. E como que eu lido com isso? Sabe? A gente passa a vida inteira falando em bondade, né? Não, vamos amar os inimigos e vamos falar, vamos ajudar os pobres, esse tipo de coisa, mas a gente fica só olhando para fora, né? A gente não olha para dentro. Porque antes de fazer isso para fora, a gente tem que fazer para dentro. Porque só a gente curando essas. Não vamos falar curar, vamos falar de uma forma diferente. Só abraçando essas sombras que tem dentro de nós é que nós podemos fazer isso com os outros. Porque senão o que nós vamos estar fazendo é controle. Vamos estar controlando os outros. Porque a gente não consegue controlar nós mesmos, né? Não é verdade? É verdade. O que vocês acham disso? Tá tudo muito conectado, né? Quando a gente fala o que me incomoda na outra pessoa, se você for fazer uma análise sua mesmo, é aquilo que tem dentro de você, você não quer enxergar. É o espelho. Então, todas as pessoas estão conectadas. A família que a gente vem encarnada é a família que a gente necessita, as pessoas que a gente vai se afinizando, é tudo, são teias, né? E aí a gente vai dar um tom para essas teias, se é um tom negativo ou positivo, né? Mas tudo está muito conectado, né? Aquela pessoa que nos incomoda muito, 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 que a gente não sabe o que fulano. Se você for fazer uma análise, você vai encontrar aquilo dentro de você, com muita defesa para não ver. É. E aí quando a gente fala, né, que vai ajudar o próximo, né? Se a gente pensar bem, muitas vezes a gente está fazendo por outro aquilo que a gente queria receber. Exatamente. Não é verdade? A atenção que a gente dá para o outro é a atenção que a gente queria receber. Quando a gente vai, por exemplo, dar esmola, né? Aqui fala sobre isso, quando a gente vai dar um prato de comida, alguma coisa, a gente queria estar recebendo a atenção que aquele ser em que nós estamos ajudando está recebendo naquele momento. E eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, não é isso. Mas a gente deve olhar para nós com o mesmo carinho que a gente olha para o outro quando a gente está ajudando o outro, né? O silêncio. O pessoal está meio silencioso. Hoje a gente vai terminar cedinho desse jeito. Esse querer bem que a gente tem que ter por nós, eu acabei agora há pouco de ver, passou assim no Instagram, depois da Meryl Streep, ela falando que ela chegou numa fase da vida dela que ela agora está se mimando, ela abre vinho para tomar sozinha, ela manda flores para ela está numa fase da vida dela que ela está cuidando dela mesma, nesse sentido
como você está falando, que a gente tem que cuidar da gente com carinho, né? E ela estava falando dessa maneira. É um texto grande que ela escreveu e eu não memorizei tudo, mas vem de encontro ao que você está falando, que a gente tem que começar cuidando da gente mesma, né? É. Com toda a atenção. Tem outro lugar aqui que diz o seguinte: somos ao mesmo tempo o ser que ama e o ser que precisa ser amado. E aí, muitos amam para poder ser amado, né? Não é verdade? Muitos fazem as coisas para que receba de volta aquilo que está fazendo. E esse daí é o primeiro ponto, né? O amor verdadeiro, ele não espera nada em troca. Ele simplesmente faz. E quando não vem o amor? Aí a coisa começa a exigir, né? É. Começa a exigir dos outros, né? Exigir a presença, pô, você não me liga, sabe? Esse tipo de coisa. Mas sabe, a gente está falando tudo isso, né? Mas sabe que eu me sinto mal de falar tudo isso? Porque tá certo que nós estamos em aprendizado e tal, mas isso daqui não pode ser uma coisa que seja pesada para nós. Tem que ser um alerta para nós, né? Sabe? Porque ele está vendo aqui, pô, não me amo, sabe? O meu inimigo mora dentro de mim mesmo. A gente não pode deixar deixar que isso seja um peso para nós. Mas é aquilo que a Solange estava falando. Se a gente se aceita, a gente tira o peso. E aí vai trabalhando com mais leveza, com mais serenidade. O problema é, a gente tira o peso. A gente se aceita, né? A gente se aceita, sendo quem somos. Totalmente. Se aceita totalmente. Com as nossas falhas, com os nossos controles. Todos aqui são controladores? Quem não é controlador? Quem não é controlador aqui? Acho que todo mundo é um pouco. Eu diria que um pouco é bondade sua. Todo mundo é muito controlador, né? Mesmo que não admita isso, é controlador. As coisas precisam sair do meu jeito. Isso é controlar. É. Mas não tem mais. Sim ou não, né? É. Quando deixamos de nos amar, seja porque passamos por alguma experiência na qual não nos sentimos amados e acabamos julgando que somos indignos de receber amor, seja por não aceitarmos que ninguém poderá nos amar ilimitadamente, o medo e a insegurança passam a nos dominar. E para sobreviver, criamos uma espécie de armadura defensiva que fica tentando compensar nosso sentimento de menos-valia e passamos a cobrar amor de todo mundo, o amor que não sentimos por nós mesmos. Essa daqui... Isso é aquela... Pode falar, Solange. Fala, Sérgio. Pode concluir, desculpa. Isso daqui é o resumo do autoconhecimento. Quando falava sobre a baixa estima, né? Baixa autoestima, Né? Ó, quando deixamos de nos amar, seja porque passamos por alguma experiência na qual não nos sentimos amados. A gente passa por essas experiências? Que a gente não se sente amado? Sim, passei, muitas vezes. E aí fazia tudo pelo outro, esperando que ele me desse em troca aquilo que eu queria de sentimento. É isso que eu acabei de falar, é a baixa autoestima, né? Você fica cobrando da pessoa atenção, carinho. É a baixa autoestima, né? Mas é aquela coisa que tem dentro de nós. Eu vou fazer a troca. Eu estou dando, quero receber. Então eu vou ficar aqui. Isso não é amor. Mas é uma coisa meio que inconsciente. Você não tá... Você dá porque você quer agradar.
mas você não tem essa noção de que você... Eu não tinha essa noção de que eu tinha essa baixa autoestima. Eu fazia porque eu queria agradar, porque eu estava apaixonada, blá, blá, blá. E aí eu ficava esperando essa Receber de volta. reciprocidade, hã? Que De nem receber de sempre volta, né? vinha. É isso aí. Que aí era frustração, né? Aí era tombo grande. Aí a gente reclama, nem obrigado deu, né? É. Eu não quero receber nada de volta, mas pelo menos um obrigado, né? Tadinho, né? Nada, não quero nada, só um obrigado. Todo mundo Que quer falta receber de alguma coisa, né? consideração, nem me agradeceu. Hein? Todo mundo quer receber alguma coisa, né? Todo mundo chega à conclusão que, assim, quer ser visto, não é verdade? Olha, aí tem a complementação da frase, e que é outra situação que acontece muito, né? E acabamos julgando que somos indignos de receber amor. Seja porque não aceitamos que ninguém poderá nos amar ilimitadamente. Alguém tem a esperança de que alguém vai nos amar ilimitadamente? Não. Não, Não. mas também nunca achei que eu era indigno de receber amor. Não, tem Nunca gente, não, achei tem isso que eu gente fosse que é assim, indigna. principalmente essas pessoas que procuram outras pessoas que são abusadoras. Elas não se sentem indignas de ser tratadas igualmente. Ela sente. Desculpa, não se sentem indignas de ser tratadas igualmente, né? Então, mas tem gente, tem alguém que pode nos amar ilimitadamente. Jesus nos ama ilimitadamente. É verdade. Não é verdade? Aí tu não, mas Jesus está longe. Eu queria alguém aqui do meu lado. Ó, Mas ele tá. com tudo isso, o medo e a insegurança passam a nos dominar. Então a gente vê que o medo e a insegurança vem dessa falta de alto amor, então. Do alto amor, da baixa autoestima. Não é verdade? Vem o medo e a insegurança do quê? Eu não vou ser amada, eu não sou vista, eu não sou respeitada. Olha, ninguém olha para mim. Então, quem tem autoestima elevadíssima não precisa de ninguém. Não é assim, quem tem uma autoestima legal, ela sabe que ela precisa das pessoas. Porque ela conseguiu vivenciar isso. Ela não vai passar por cima de ninguém, ela vai ter o respeito. Ela não vai ter essa baixa autoestima. Geralmente, quem faz toda a confusão é quem tem a baixa autoestima. A baixa autoestima. Quem tem Posso fazer uma pergunta? uma autoestima já consegue discernir, né? Uma coisa da outra, já entende, já Eu posso fazer aceita. uma pergunta? Depois vem a Solange, que está com pergunta também. Quem é que tem uma autoestima? Eu não sei. É que a gente falou. Queria saber quem tem alta autoestima. Por isso que eu perguntei. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa que se diz ter uma autoestima é mais baixa. Não, a pessoa que é extremamente egoísta. Ela não tem autoestima. Ela olha para si mesma só, não olha para os outros. Não, uma pessoa que tem a autoestima, ela não fala que tem. Então, se a gente for buscar, o Tupã não fala. Ah, não, mas eu estou falando dos encarnados. Mas eu estou falando, ela está perguntando o que seria uma autoestima. Sim. Então, assim, você vê um Tupã falando, ele não vai te contar, ele vai sempre te dar exemplos muito amorosos. Sim. Então, existe. Mas é que eu estou falando aqui na Terra, né? Porque senão Jesus tinha uma autoestima muito elevada, né? Tinha. Estou falando daqueles encarnados. O dos encarnados, o que acontece é que, assim, se a gente chegar aqui e falar assim, você tem baixa autoestima? Ninguém vai falar, né? Ninguém vai achar que tem, né? Por quê? Pelo orgulho. Pelo orgulho, pela vaidade, mas principalmente também pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. Agora, de autoconhecimento. Agora só um detalhe.
Pode falar, Solange. Agora, só um detalhe, voltando um pouquinho mais para trás, quando falou da baixa autoestima, que a Valéria fez um comentário assim, de que a pessoa costuma passar por cima. Eu hoje reconheço o quanto eu tive baixa autoestima lá atrás, mas eu nunca assim, passei por cima de ninguém, nunca quis me vingar de ninguém por conta disso. Sofria, chorava, que nem uma maluca, me descabelava, mas nunca me vinguei, nem passei por cima Então, de ninguém. muitas vezes, quando a gente está na crise da baixa autoestima, a gente não consegue reconhecer que a gente responde mal, que a gente tem um tom mais pesado. A gente não reconhece isso. Porque a gente está na defesa e está tudo certo, a gente precisa se defender. Estão nos agredindo, entendeu? E ali a gente não reconhece. E a gente é pesado. Então, mas se tivesse Eu era uma pesada. autoestima, se tivesse uma autoestima, não precisaria se defender. Não, o Sérgio sempre fala uma coisa. Por que que você quer explicar as coisas? A verdade vai vir, Deus vai mostrar. Não, você quer explicar tudo direitinho. Por quê? Por causa dessa baixa autoestima. Você não tem que explicar nada para ninguém. Na hora que a verdade aparecer, todo mundo vai saber. Na realidade, a necessidade de você explicar é a necessidade de aceitação. De aceitar, é. De A ser pessoa te aceito pelos aceitar, outros, né? De a pessoa Não. te aceitar. Isso. Isso, aí. de ser aceita pela pessoa. É isso aí. Entendi. É isso aí. Tá. Aí fala aqui assim, quer ver? E para sobreviver, criamos uma espécie de armadura defensiva, que fica tentando compensar nosso sentimento de menos-valia, e passamos a cobrar amor de todo mundo, o amor que não sentimos por nós mesmos. E se cobrar amor de todo mundo não significa, por favor, me ame. Não é isso. A gente fica jogando indireta para que as pessoas, fazendo chantagem emocional, não é isso? Por quê? Porque a gente quer ser notado, a gente quer ser Tô aqui, ó. quer ser acolhido, né? Eu tô aqui. É isso aí. Eu tô aqui, ó, tô aqui. E se você vai e acolhe, aí fica muito mais fácil. É fácil acolher uma pessoa com baixa autoestima? A gente reconhece? Ou a gente fica cansado? Ela é repetitiva. Ai, Ela chata, né? fala sempre a mesma coisa. É, muito chata. Avaliar Lá vem o ela. outro é fácil. Como é que é? Reconhecer no outro é fácil. A gente não consegue olhar para dentro. Mas para o lado, para frente, nossa, como ela tem baixa estima. Como ela deixa fazer isso com ela? É É fácil. isso mesmo. A gente vê como é que é? Vê como que é o espelho. cisco no olho do outro, mas não vê do a nosso trave. olho, né? É o espelho, né? Quando a gente vê no outro, é porque está batendo na gente, né? É isso aí. E é uma coisa que a gente vê muito no espiritismo, né? Algumas pessoas que estão à frente do movimento cobrando dos outros aquilo que ela mesma não consegue fazer. Que ela não faz. Né? Então, primeiro vamos olhar para nós mesmos, né? Aí ele fala assim, ó, ao nos desconectarmos da nossa essência amorosa, o ego exacerba e senta-se no trono do comando da nossa vida. Então, a gente fala bastante de ego aqui, né? Que o ego toma conta. Na realidade, o ego é quando você se desconecta da sua essência amorosa. O que faz o ego? Essa pergunta foi difícil, nem a Renata sabe responder. Não, a Renata sabe. Como que é? Gláucia, tá fechada. Abriu. Ele infla essa autoestima, né? O ego, ele faz você perder também porque ele te inflama tanto que você perde o padrão, né?
o equilíbrio, né? Você se auto... Acho que é isso. Pro ego, pro ego, você é a pessoa mais Maravilhosa. iluminada da Terra. É o suprassumo, é o É The maravilhosa. best. the best, né? Aí O são ego é os isso. narcisistas, né? Aí que a gente, onde tem a história de Narciso que se apaixonou por ele mesmo, que ele era o bom e só tinha ele, né? E isso esconde tanta insegurança, tanto sofrimento. Eu sou melhor que todo mundo. Esse é. É Não do é o tipo. egoísta que se acha Olha, o tá tudo conectado, viu, melhor Rita? do Tá tudo mundo. emaranhado. O egoísta Emaranhado. o egoísta é aquele que quer tudo para si mesmo. A O Leda, ego, Só ele tem direito, a só ele pessoa, pode. o ego é aquele que fala, eu posso tudo isso. a Leda, você quer, já sei. Você quer serenar a palavra, quer ficar bonitinho. É isso, Leda? Por quê? Isso não. Só estou perguntando. Ó, desse mecanismo resultam. Aí eu estou lendo de pouquinho em pouquinho, Pra gente porque a gente Vai vai ficar mais metendo o pé na fácil. lama e vai ficando cada vez mais fundo, né? É, Desse mecanismo resultam o orgulho, o narcisismo, o egoísmo, o vitimismo. Quem é que se faz de vítima aí? A dependência emocional do outro, a necessidade de ser outra pessoa, diferente do que realmente somos. E aí, ser outra pessoa não é, eu quero ser o fulano. Não, é sermos o que nós não somos, né? Então a gente veste máscaras. Né? E isso acarreta uma desconexão com a nossa essência divina. Por quê? Porque a gente não está vivendo o que a gente é. A gente está vivendo uma fantasia. Originando muito sofrimento, vícios e doenças. Então, vícios como vícios? Pessoa que é assim, ela começa a mentir. Não é verdade? A pessoa que não se aceita, ela acaba entrando em depressão. Ela viveu num universo paralelo, né? É isso aí. A vida dela está aqui na Terra, mas ela vive no outro universo. E ela não se reconhece. A pessoa que não se aceita, a pessoa que não aceita aquilo que acontece com ela na vida, sabe? A pessoa que não conseguiu realizar os seus planos e não aceita isso. Então, a pessoa acaba ficando doente, ela começa a entrar em depressão. Né? Então, e a gente voltando toda essa cadeia que a gente vem falando, tudo isso nasce na falta de auto-amor. da dependência emocional. A dependência emocional é um efeito. Dependência emocional é se a pessoa está bem, você está bem. Se a pessoa está mal, você está mal. Não é? É isso aí. É horrível isso. Tem um livro que fala, que se chama Mulheres que Amam Demais. E ali é o relato das mulheres que, quando, por exemplo, casaram e olha, mas o fulano vai mudar, quando casar melhora, quando casar vai ficar assim e tal. Aí, uma época, eu atendi uma pessoa nos grupos, né, de família de dependentes químicos, né? E a mulher estava brava comigo, né? E ela falou assim para mim, olha, o marido está no tratamento, né, e tudo. E ela virou para mim e falou assim, olha, doutora, tem uma coisa de errado, né? Eu falei, por quê? Desde que fulano parou de usar drogas, ele ficou diferente. Eu falei, mas esse era o objetivo, né? E aí, eu falei, mas o que está incomodando? Nossa, ele não conversa mais, ele nem me bate mais. Nossa, mãe. Aí assim, você cai duro, né? Nem me bate mais, quer dizer, aí, oi? Aí virou aquele impacto, né? Eu falei, nossa, eu falei, mas o objetivo era esse. Esse é o seu marido recuperado, sem droga, sem, né?
Ela, não, mas vocês vão ter que aprender outra forma de se relacionar, e principalmente você vai ter que aprender outra forma de você relacionar consigo mesma. Você vai ter que conquistar o seu espaço, vai ter que olhar para você, você tá tendo que sair da aba dele e construir a sua própria vida, né? E você vai começar a fazer isso se conhecendo, né? O quanto isso é triste, né, de ouvir Dependência e emocional, né? Dependência. exatamente, mas nem, quer dizer, ela entendia que até o bater Amor, era amor, ou era uma forma de de ser carinho, alguma coisa para de alguém, atenção, né? de atenção. É Né? atenção, isso. E é tão forte isso, né? Muito. E nesse livro, quando eu estava estudando, ele estava dizendo que aí são geralmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica, que não conseguem sair desse ciclo, que são as mulheres de dependente químico. Assim, a gente fala mulheres, mas também tem homens, né? Também com esse Sim. perfil, mas é um perfil mais, na maioria são mulheres. E que elas não se percebem, aí não têm autoestima, não se conhecem e vão se permitindo entrar nesses relacionamentos tóxicos, achando que é a tábua de salvação, né? E aí, quando a outra pessoa começa a melhorar, o parceiro, o filho começa a melhorar, automaticamente dá desconforto, porque você também vai ter que começar a olhar para você e você vai ter que se melhorar como Sim. pessoa, como, né? E isso é desconforto, porque o problema era o outro, não era você. É isso aí. E às Né? vezes essas mulheres já vieram de lares na infância que era agredida, Exatamente. Isso aí. que era agredida por uma mãe, por um pai, por um avô. E aí, quer dizer, isso daí é normal para ela. Tem que faz parte, né? Exatamente. Atenção, dá atenção. Mas eu acho que isso é legal, a gente está pegando um monte de exemplo, mas a gente precisa olhar para dentro de nós, né? Então, De por nós, exemplo, aqui fala o seguinte: É. a violência, por exemplo, pode ser sintoma de alguém que se sente ferido por dentro. Então, quando a gente está violento, a gente está ferido por dentro. É uma defesa, né? Ou então simplesmente você colocar aquilo para fora, aquilo que está te agredindo para dentro, você está pondo para fora, né? A inveja pode ser o sinal de quem não acredita em sua própria capacidade. E é isso mesmo, né? Existe a diferença daquele que olha para o que o outro conquistou e fala assim, eu vou trabalhar também porque eu gostei do que o outro conquistou, do que aquele que olha para o que o outro conquistou, eu quero aquilo. Né? Aquele fala que eu quero aquilo, ele não pensa em trabalhar para obter, ele fica pensando que o outro tem e eu não tenho. Né? O ciúme pode ser a expressão do medo de não ser amado. Então você vê pessoa que é muito ciumenta, tem esse medo de não ter a atenção que acha que devia ter, né? O orgulho é a defesa de que o ego se vale para compensar o sentimento de inferioridade. Então, a pessoa que tem o sentimento de inferioridade, né, ela se torna uma pessoa orgulhosa, né? Não orgulhosa no sentido de satisfeito por aquilo que conquistou, mas orgulhoso daquilo de ser mais do que realmente é, né? É defesa. É. O narcisista, novamente, hein? Vamos pensando para nós, não fica pensando em outra pessoa é assim, então ele tem isso dentro dele. Não. Olha pra gente, porque todos nós temos um pouco de cada um disso daqui, né? O narcisista precisa se admirar tanto e tanto, chamar a atenção de todos para ele, porque na raiz de tudo não consegue ter um bom olhar sobre ele próprio. E todos esses exemplos são apenas sintomas de uma doença básica: falta de amor por si mesmo. E aí? Vamos nos amar? Essa situação vamos. Essa situação, falta de amor por si mesmo, mas é falta de conhecimento mesmo, né? Você, autoconhecimento, conhecimento. Naquela época eu vivia
largada, assim, no sentido de não tinha essa preocupação de ficar sabendo como eu estava intimamente. Não tinha nada disso. Autoconhecimento e conhecimento, isso parece que virou um mantra nesses últimos tempos na nossa vida. É de agora, é recente. Não tinha isso para mim lá atrás. Nunca busquei. Um bom profissional na área da psicologia, quer seja um psicólogo, quer seja um psicanalista, ele vai ajudar a gente a encontrar esse auto-amor. Ele vai apertar botões na nossa psique que vai fazer a gente encontrar isso dentro da gente. Não digo que a gente vá ser o exemplo do equilíbrio psicológico, mas a gente vai começando aos poucos a deixar de lado algumas crenças que nos levam a ter tudo isso que a gente viu aqui, né? Trabalhar sentimentos dentro de nós que nos impedem de nos observar, entendeu? Então existe cura para isso. É só a gente buscar essa cura, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal aqui. E por que temos essa dificuldade? Primeiro porque, em regra, exigimos ser amados incondicionalmente. É isso mesmo? A gente exige ser amado incondicionalmente? A gente A quer ser gente não. amado, não é? Pode falar, Agora, falar, Juliana. A gente quer que o outro nos ame como a gente é. E será que a gente ama o outro como ele é? a gente quer ser amado. Então, Aí que para a está o gente ser X da amado, questão. assim, eu quero ser amado. Tá, tudo bem, você quer ser amado. Mas para você ser amado, você se ama? Porque assim, eu quero ser amado. Eu quero que o outro faça. E eu? Eu me amo? Eu me aceito? Eu me fortaleço? Porque às vezes é isso que às vezes dá tanta confusão na convivência humana. A gente não pode esquecer, né, que Deus criou a gente para sermos completos em nós mesmos. Então, se a gente se ama o suficiente, a gente não precisa do amor do outro. É legal sentir o amor do outro, mas é um complemento, porque esse amor eu tenho dentro de mim. Então, o legal ser amado, pelo que eu estou lendo aqui, né? Uhum. O legal ser amado por outro significa que a gente não está completo no nosso amor. Difícil de pensar assim, né? Assim, eu estava vendo como um complemento, entendeu? Mas Não, entendi. é um complemento para nós que estamos complemento. aqui encarnados e vivemos esse nível de evolução, né? Por quê? Porque a gente não se ama o suficiente e a gente... Aí completa, o outro completa, né? E aí o que acontece? Complementa. Quando não somos amados segundo as nossas utópicas expectativas, sentimos algum nível de rejeição e ativamos o mecanismo do ego, que passa a exigir cada vez mais do mundo a consideração que não dá a si mesmo. Ou seja, Isso mesmo. como eu não me amo o suficiente, eu exijo do mundo que complete isso que está faltando em mim. Isso aí. Só que o mundo, as pessoas que estão neste planeta, se amam muito pouco. Querem Então a não mesma pode dar coisa. para o outro aquilo que não tem. Então fica faltando amor, né? E aí, assim, às vezes, aí onde que vem as cobranças, vem as brigas, vem as infelicidades. Eu começo a cobrar uma coisa que eu não tenho que cobrar. E que às vezes cobra e a pessoa que está sendo cobrada nem sabe o que está acontecendo. Mas... Que é da cabeça da gente. Sim, mas a outra pessoa é cobrada, né? Mas a gente não pode esquecer que ela também é carente. Ela também está esperando receber. Todo mundo está esperando receber. Talvez ela só não vá dar.
Oi? Talvez Né? essa pessoa só não vai dar. Então, Não mas vai ela não dar, vai dar o que você espera, porque Ela também ela tá. também está esperando receber. também está esperando alguma coisa. E aí E aí, vai. se a gente pensar nisso, a gente consegue compreender por que o mundo está do jeito que está, né? Porque se a gente vai vivendo tudo isso, né? A gente vai vivendo tudo isso. Ó, você tem que dar um jeito para mim ser feliz. Ó, que jeito? Ah, se vira. Eu ponho a minha felicidade toda na sua mão, É isso aí. né? E aí fico dependendo de você, né? Um sinal, qualquer coisa para mim poder, estou bem hoje, né? É difícil. Em resumo, o que fala a página de hoje para gente? E a gente tem que aprender a se amar, a se gostar, aprender isso. Se reconectar com este amor, né? Porque esse amor existe dentro de nós, né? Como assim existe dentro de nós? Existe, ele está escondido lá dentro, fechado em um monte de máscaras, em um monte de medos, em um monte de dificuldades. Mas Porque está lá, né? esse amor que tem dentro de nós é a centelha divina, é Deus. Então o que ele está falando agora é para que a gente se reconecte com Deus, se reconecte com essa centelha divina. Deixe que essa luz que reside dentro de nós, essa nossa essência, ela venha para fora, vença todas as camadas de medo e de proteção que a gente colocou. E a hora que isso vier para fora, a gente consegue olhar e falar assim: eu amo isso que tem dentro de mim. Até lá, a gente vai ficar olhando e vai ficar vendo só sombra. A luz está fechadinha lá dentro. O que foi? Não estou sorrindo, não estou. Fazer uma besteira? Não. Tem que falar, né? O que vocês acham disso? O que vocês acharam dessa página? O que vocês sentiram com essa página? Muita reflexão. Uma volta ao meu passado, assim. Eu fiquei aqui num looping, voltando no tempo de tudo que aconteceu comigo. Foi, assim, uma sacudida nos meus neurônios hoje à noite aqui. Ficou trabalhando o tempo todo e eu voltando lá em tudo que passou, fazendo um filme aqui. Para mim foi um filme, voltou. Mas o importante é o resultado do texto aqui, né? Que a gente deve se amar. E olhando aquilo que a gente fez no passado que nos desagrada, a gente precisa se amar dizendo o seguinte: puxa vida, eu cresci o suficiente para perceber que aquilo que eu fiz no passado eu já não faço não faço mais hoje. Sim. Em relação a isso, sim. Eu já, essa parte de não estar fazendo mais o que aconteceu no passado, muitas coisas eu já superei aquele lado e já não tenho feito mais, até porque eu me casei de novo. Tenho meu marido que a gente se entende, a gente vive bem, mas lá atrás eu sofri muito e eu estava aqui pensando em tudo isso, nessa baixa autoestima, no quanto sofrimento, na minha defesa, o quanto a Valéria falou uma coisa e eu fiquei aqui quietinha, mas eu também fiquei pensando, eu era muito, muito, muito agressiva, falava alto, brigava. Olha, gente, como é que eu falo? É uma constância o que eu falo para vocês. Eu era uma pessoa doente. Então, mas Doente, mas é então isso. aqui, você se viu aqui nesse texto, então? Totalmente, sim. Mas aí que tá, Solange, Sim, você mesmo falou, eu era uma pessoa doente. E aí bate com tudo aquilo que a gente estuda. Eu tô agressiva? Tô. Por quê? Porque eu tô me defendendo, tá doendo em mim. Então, eu acabo agredindo porque eu tô doída. Que as coisas não estão andando da forma como eu gostaria que andasse, sabe? A gente faz planos na nossa vida
E quando eles são frustrados, a gente se fecha, a gente se defende, a gente briga, né? Se a gente não tiver esse olhar de auto-amor e falar assim, tá bom, isso não deu certo, eu vou planejar outra coisa, né? Esse é ter o auto-amor. É você saber ter a flexibilidade de que se você não conquistou alguma coisa, você busca outra. Porque o caminho que Deus escreveu para a gente não conhece. E muitas vezes aquele caminho que a gente está planejando para nós é o caminho da perdição, né? É isso aí. Mas eu vim trabalhando essa parte, assim, durante muito tempo eu vim trabalhando. E agora mais intensamente. A gente pode pensar assim também, né? Hoje não deu certo, amanhã eu vou tentar de novo, né? É isso. Hoje não conseguia aquilo que eu pretendia, mas amanhã vamos tentar outra vez, vou conseguir e acho que aí a gente vai se melhorando, vai aprendendo. Tinha um desenho que falava assim, não chegava, dava tudo errado no desenho lá para os dois ratinhos, no final era Pink e não sei das quantas. Não, Pink Cérebro. Pink Cérebro, isso. E o que nós vamos fazer amanhã? Vamos conquistar o mundo. Para o mundo, eu lembro, eu gostava desse desenho. Outra coisa, o Rossandro sempre fala que a gente tem que validar as coisas. Então, se a gente deu tudo certo, a gente tem que validar. Deu tudo certo. Hoje consegui fazer, né? Só que a gente valida sempre o quê? O negativo. O negativo. A gente sempre valida o que não deu certo, né? O que não deu certo. O que deu certo, a gente não presta atenção. Mas por que a gente faz assim? Por que a gente faz desse jeito? A gente foi ensinado dessa forma. São crenças. Todo mundo só mostrava pra gente o que a gente fazia errado. Nunca a gente foi criado com uma educação positiva. Não. A gente não teve uma educação positiva. Um elogio, né? Ah, que bom você fez, legal. É isso aí. E assim, a gente perpetua tudo isso, né? É isso aí. A primeira palavra que meu filho mais velho aprendeu a falar foi não. Foi não. Não. Ele aprontava tanto que a gente vivia assim, não, 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 não. Ele já fazia assim com o dedo e com a cabeça. Quando ele chegava perto das coisas, ele olhava pra gente e ele fazia assim, não. Não. Não sabia falar nada, mas sabia falar não. Então a gente perpetua isso. Por quê? Porque isso está dentro de nós, está no nosso inconsciente. E a gente precisa mudar isso para a próxima fase do nosso planeta. É isso aí. Reconhecer as coisas positivas. É isso aí. Sabe? Viver, ser mais leve, ser mais sereno, mais suave. Não vir com esse olho por olho, dente por dente. É isso aí. Você faz encerramento? Faço. Então tá. Vamos encerrar então, gente? Vamos. E nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga, por esta noite, onde o texto nos trouxe muitas reflexões. Que possamos aprender a amar a nós mesmos, a aceitar quem nós somos, transformar este homem velho, que ainda reside em nós. Que possamos olhar para as nossas sombras e acolhê-la em nosso coração, buscando a transformação que nos levará à felicidade. E nós vamos fazendo uma vibração pelo nosso planeta, como disse no nosso Evangelho, amando esta morada do Pai. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, envolvendo aqueles que sofrem no nosso planeta, no nosso país. Vamos envolvendo o nosso lar com muita luz, mentalizando esta luz vindo do alto,
envolvendo a cada canto do nosso lar, envolvendo as pessoas que convivem conosco no nosso lar, trazendo paz, harmonia e tranquilidade, especialmente no dia de hoje. Nós vamos vibrando por nós mesmos, para que tenhamos amor próprio, para que tenhamos o alto amor, pedindo a Jesus e a Deus, Maria, que nos perdoe pelos nossos tropeços e que tenhamos forças para levantar os nossos pés, para tropeçarmos cada vez menos. E a cada salto que damos, chegamos até mais perto do nosso Pai. E assim, agradecidos a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite. Agradecidos aos nossos mentores, que sempre nos protegem. Agradecidos a Maria, a Jesus e a Deus. Nós vamos encerrando o acolhimento de amor desta noite. Que possamos estar reunidos na próxima segunda-feira para mais um encontro amoroso. Graças a Deus e graças a Jesus.